Adotar um filho é um ato de amor que pode ser feito por casais independentemente de etnia, gênero ou classe social. Mas o que poucas pessoas sabem é que os solteiros também podem realizar esta bela atitude. A pessoa solteira pode adotar tranquilamente, não tem nenhuma restrição na lei. E a procura só não é maior por desconhecimento disso. Na verdade, as pessoas acham que até para adotar tem que ser casado, que nem às vezes a pessoa chega, eu quero adotar, mas eu não sou casada, eu sou juntada, né? Que as pessoas costumam falar. E não tem problema nenhum, não tem restrição nenhuma se você vive em união estável ou se você é solteira, ou se você até vive em união estável ou é casado com uma pessoa do mesmo sexo. A lei não tem nenhuma restrição a isso. Adotar é uma ação sem preconceitos e o procedimento é o mesmo para uma pessoa solteira ou casada. Ela vai passar por um procedimento igual ao de qualquer outra pessoa, igual ao do casal, que é aquele processo de habilitação. Ela tem que procurar a vara da infância e da juventude, ela tem que dar entrada num processo que é uma espécie de uma investigação da sua vida, né? Se você está apto a receber uma criança ou um adolescente como filho. Então, você vai apresentar documentos pessoais, você vai apresentar laudo médico, você vai passar por uma entrevista com o assistente social, que vai visitar sua casa, para saber se você tem condições ali, né, de acolher um filho. E aí é importante explicar que não são condições financeiras, você não precisa ter um emprego, você não precisa comprovar renda, são condições de cuidado mesmo, né, com as condições básicas. Em São João del Rei, a procura pela adoção ainda segue os padrões de todo o país. Apesar do aumento significativo, a preferência ainda é por bebês. A procura é grande, mas a procura ainda é maior por bebês, né? Então, a maioria das crianças ou dos adolescentes que estão em instituições de acolhimento são crianças maiores, são crianças com grupos de irmãos. Então, foge um pouco desse perfil que a grande maioria quer. E aí isso faz com que a pessoa que insista em ter um bebê fique mais tempo naquela fila da adoção, né? Mas se você tiver um perfil mais aberto, às vezes nem tem demora. Muitas vezes, pessoas de outros países também adotam brasileiros e elas não têm preferências. Esta é uma atitude comum em relação aos adolescentes. A adoção internacional acontece demais para as adolescentes, porque as pessoas estrangeiras, na maioria das vezes, não têm as restrições que os brasileiros têm, né? Essas restrições de grupos de irmãos, até porque normalmente tem condições financeiras melhores, né? De grupos de irmão, de cor, de alguma deficiência física ou mental, né? Então, uma possibilidade ainda para esses adolescentes é a adoção internacional. Solteiro ou casado, o importante é que ao tomar a decisão de adotar, o que deve prevalecer é o amor fraternal. E caso uma pessoa adote sozinha e conheça alguém, existe uma solução. Por exemplo, uma mulher adotou sozinha e é mãe, passa a ser mãe daquela criança. E depois ela conhece um homem com quem ela se casa. E essa pessoa também tem o desejo de adotar aquela criança. Então, ela vai fazer um procedimento, que é um procedimento um pouco mais simplificado, para adoção, que se chama unilateral. Mas ela vai passar por esses mesmos passos. Ela vai ter que apresentar toda a documentação, ela vai fazer aquele processo de habilitação, né? E, a partir daí, ela faz o pedido judicial, com base também, normalmente ela já convive com aquela criança, ela já tem laços de afetividade, né? E vai ser com aquela criança específica, mas é perfeitamente possível e a gente tem casos aqui em São João del Rei